paz do Senhor Jesus Cristo para você, meu irmão, minha irmã, ouvinte deste canal Mensagem de Esperança. E quem vos saúda com muita alegria é o vosso irmão em Cristo, o pastor Agissé Berto da Silveira. Eu tenho uma palavra muito importante para a leitura deste dia, que encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 12, e versículo 26 e 27. Mas antes, eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho para se inscrever. E também, aproveitando a oportunidade, eu quero dar um alô para o nosso irmão, aliás, os nossos irmãos, lá na cidade de Concórdia, lá no Oeste Catarinense, o evangelista Lauri Lolman, que é contador, o irmão Célio Voltolini, que é seu sócio, e não posso deixar de lado o nosso querido irmão, o pastor de Concórdia, que é o pastor Valmir. Que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. E a palavra diz: e acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus disse e lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Meus irmãos, esta palavra está num contexto de um diálogo dos saduceus com o Senhor Jesus Cristo. É aquela passagem que eles chegaram e apresentaram, porque os saduceus não criam em anjo, não criam em ressurreição. E apresentaram aquela passagem daquela mulher que casou com 7 irmãos para perguntar na eternidade quem seria o marido daquela mulher. É neste contexto que sai esta palavra. E aí o Senhor fala para ele: e acerca dos mortos que houver de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus disse e lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Por isso que vós errais. Meus irmãos, às vezes no nosso meio surgem perguntas e interrogações. Irmãos ficam se preocupando quando passar para a eternidade, ou quando morrer, quando vai acontecer. Porque alguns já andam ensinando por aí que tem um chamado sono da alma. Mas as evidências das Escrituras apontam uma vida além da morte. A palavra é bem clara: e o pó, que é a carne, volte ao pó como era, e o espírito volte para Deus. E dentro deste contexto, nós temos que entender que no homem o sopro de vida da parte de Deus, que foi tocado no homem, ou soprado, não veio de Deus. E nós encontramos umas tantas passagens muito importantes que eu quero focalizar nesses breves momentos. Nós encontramos uma palavra tão importante em Pedro, me parece que é capítulo 3 de 1 Pedro. Eu não escrevi nada, mas é na epístola de Pedro, falando a respeito de Jesus. E se alguém ler com cuidado, diz: em espírito. Quer dizer, Cristo foi crucificado, morreu e foi sepultado. Naquele momento do sepulcro, aquele período que ele ficou no sepulcro, dá-nos a entender que ele teve uma obra, porque ele diz: em espírito foi e pregou aos espíritos em prisões, que foram rebeldes nos dias de Noé. O que se entende com isso? Que
aqueles dos dias de Noé que não aceitaram, eles morreram. Mas dá-nos a entender que Jesus desceu às partes mais baixas e pregou não a mortos, mas a espíritos vivos. Isso é muito importante nós analisarmos isto. Nós encontramos uma palavra também tão ensinativa que encontra-se em Apocalipse, na abertura do chamado 7 selo, quando abre o 5º selo, e a palavra diz: e foi visto debaixo do altar as almas daqueles que morreram pela espada por causa do testemunho de Jesus, e clamavam dizendo: Senhor, até quando não julga? Ali está mostrando então pessoas que tinham sentimento, não estavam no pó da terra, não estavam extintos, não estavam completamente mortos. Mostra a respeito de uma vida espiritual na eternidade. Na chamada parábola do rico e Lázaro, também é uma afirmação, se bem que ali em termos de parábola, é uma ilustração, mas mostra uma vida funcionando além da morte. Meus irmãos, se lemos com cuidado Isaías capítulo 14, quando tem aquela passagem sobre o rei da Babilônia, que nós analisamos também, que está uma parte figurada da queda de Satanás, mas importante que o Hades, ou Sheol, que era chamado mundo invisível dos mortos, e dentro de um sentido também sepultura, ele se alvoroça. Não é a carne, a carne que se alvoroça, mas espírito que agora ali estava em prisões também. Se alvoroça na vinda daquele homem, coisa terrível. É muito complexa essa palavra para nós explicarmos em poucos minutos. E nós então entendemos também uma palavra muito importante, dando-nos a entender que ao partir para a eternidade, o homem não fica completamente parado, morto ou num sono. Nós não sabemos como é totalmente, mas Paulo dá um vislumbre de ensinamento quando ele diz: olha, eu desejaria estar com Cristo porque me é muito melhor. Em outras palavras, eu desejaria morrer e estar com Cristo, porque ali é muito melhor. Mas por amor de vós, eu vou ficar na carne ou na terra pregando o Evangelho. Então Paulo estava falando ali com Cristo uma vida, não é inércia. É claro que eles não têm mais parte nesta vida, não participam mais nesta vida, estão em outra dimensão, aguardando a ressurreição, a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos também que a palavra é tão poderosa, é tão importante, que nos traz revelação. E ali para Paulo, ele estar com Cristo era muito melhor. E o próprio Cristo disse na sua oração sacerdotal: Pai, aqueles que me deste eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo. Ele não está falando de mortos. Como semelhantemente agora, ele falando para o saduceu, ele diz que Deus é Deus de vivos, não é Deus de mortos, porque para eles todo vive. A carne se desmancha no pó, mas a alma permanece vida, consciente, num lugar determinado por Deus. As Escrituras não explicam muito, mas nesses vislumbres nós podemos entender uma vida espiritual na eternidade, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Eu trouxe essa palavra para trazer um pouco de ensinamento e creio que serve para edificação e dar esperança. Eu estou aguardando a volta do Senhor, mas se Ele demorar, eu vou partir com Ele, mas não vou ficar inerte, não vou ficar parado totalmente. Eu terei uma vida espiritual na presença do Senhor. Por isso ele diz: Pai, aqueles que me deste eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo, para que veja a minha glória.
porque tu me tens amado ainda antes da fundação do mundo. Amém. Eu vou terminar esta breve mensagem e quero orar por você, meu irmão, minha irmã. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Deus das misericórdias, abençoa todos os teus servos ouvintes deste canal, dando esperança, Senhor, dando alegrias, entendendo, Senhor, que tem uma esperança radiante, Senhor, na presença do Senhor Jesus Cristo. Pai eterno, tudo isso eu peço no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém.